Glórias a Deus. Neste momento, passando aqui a direção, a oportunidade para o nosso pastor Jailson, para ele nesta noite nos transmitir a palavra em nome de Jesus. Meus amados irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade que Deus Ele nos concede, de estarmos aqui juntos, visto que não podemos estar no templo, então estamos nos reunindo aqui para transmitir esse vídeo para os irmãos e trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra de conforto, aos vossos corações. E creio que Deus ele vai sempre nos conceder a oportunidade maravilhosa de nós estarmos meditando na palavra de Deus, Deus tem, apesar das dificuldades existentes, Deus tem nos dado a oportunidade maravilhosa de nos reunirmos, nos nossos lares, cada família fazendo seus cultos domésticos, e adorando a Deus, porque realmente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E nesta noite nós estamos aqui reunidos, na minha casa, na minha residência, para nós estarmos transmitindo uma palavra da parte do Senhor, onde o pastor Tiago ele tem lido um texto, da palavra de Deus, bem conhecido, entre nós, que fala sobre a cura do cego de Betesda. E nós vemos aqui, na palavra de Deus, que quando Jesus ele chegou ali em Betsaida, a Bíblia Sagrada diz que trouxeram-lhe um homem cego para que Jesus tocasse nele, para que Jesus viesse a tocar nele, porque as multidões, na verdade, eles sabiam que todas as pessoas que eram trazidas a Jesus, tanto pessoas que eram tocadas por Jesus ou que tocavam em Jesus, que tinham fé no seu coração, eles eram curados tanto pela fé, da pessoa que colocava o propósito no seu coração e ia até Cristo para tocar em Jesus Cristo, como também as pessoas que Cristo tocava neles, eles saravam das enfermidades que eles tinham. E aqui nós vemos, na verdade, algo maravilhoso da parte de Deus, porque nós vemos a Bíblia Sagrada dizendo para nós que umas pessoas, ali trouxeram aquele cego para que Jesus tocasse naquele cego. Porém, nós vemos o texto, falando de uma forma muito maravilhosa para todos nós, que Jesus ele não operou o milagre ali na frente daqueles homens, Jesus ele não operou, e esse na verdade é um fato até de uma certa forma curioso, para todos nós, porque a Bíblia diz que Jesus tomou aquele homem pela sua mão, e tirou ele dali de dentro daquela aldeia, levando ele para fora da aldeia. E a palavra de Deus ela mostra de uma forma muito clara, no versículo de número 23, do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, diz a palavra de Deus: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Jesus resgata aquele homem ali do meio, daquele povo, do meio talvez até dos seus próprios familiares ou de alguém que trazia ali tentando ajudar de alguma forma para que ele pudesse ser curado. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus pega ele pela mão e leva ele para fora da aldeia. Isso não deixa de existir, na verdade, uma curiosidade, da nossa parte, porque existem coisas, irmãos, que Deus ele quer fazer na nossa vida, e Ele quer fazer, entre Ele e cada um de nós, individualmente, Individualmente, Ele poderia muito bem ter operado aquele milagre ali na presença de todas as pessoas, para que todos viessem até contemplar o milagre, que ele podia e queria operar, no meio daquela multidão de pessoas que ali existia. Mas a Bíblia mostra que Jesus
né, de uma forma amorosa, né, misericordiosa, resgata aquele homem ali e leva aquele homem para fora da aldeia. E quando ele leva aquele homem para fora da aldeia, a Bíblia Sagrada diz que ele cuspiu, né, e untou ali aos olhos daquele cego, daquele homem cego, né, e começa ali a impor as suas mãos sobre a visão daquele homem. E quando ele tira a mão, ele pergunta para aquele homem o que é que ele está vendo, né? E ele diz para Jesus, diz para o Senhor que está contemplando homens, né, como árvores, né, andando, se movendo. Então ele não estava ainda ali completamente curado, vendo, né, perfeitamente, a sua visão ainda estava com problema, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus novamente impõe as mãos, né, e efetua ali aquela cura, aquele milagre, restaurando completamente a visão daquele homem, e pergunta para ele novamente como ele está vendo, e ele agora, ele diz para Jesus que está vendo perfeitamente tudo ao longe, né? Ele começa a enxergar de uma forma perfeita. Então, o que nós aprendemos, na verdade, nesse texto da palavra de Deus, ou verdades que nós podemos extrair desse texto, uma primeira verdade é que existem coisas que Deus ele quer fazer na nossa vida e que ele quer particularidade, né? É algo entre nós e Deus, né? As pessoas não contemplam, as pessoas não vão ver, na verdade, o milagre, as pessoas não vão conseguir enxergar, né, à primeira vista, o que Deus ele quer fazer na nossa vida, mas existe uma particularidade de Deus com cada pessoa, com cada indivíduo, e dessa forma, acredito verdadeiramente que assim como ele fez na vida desse cego, né, resolvendo ali o seu problema, da mesma forma, o nosso Cristo, ele tem uma particularidade de resolver todo e qualquer problema que você tiver. É algo que você está, na verdade, enfrentando, algo que você está passando, que alguém pode ter conhecimento e até estar lhe ajudando em oração, levando você para um local apropriado de oração, né, tentando fazer alguma coisa por você. Mas existe um momento na nossa vida que Deus ele quer particularidade. E acredito que Deus, da mesma forma que ele fez com este cego, né, ele também quer fazer na sua vida. Observe também um ponto que é fundamental dentro desse texto, é que existe situações, né, na nossa vida, de um ponto de vista, primeiro, de particularidade, como eu já tenho falado, e segundo, que Jesus, ele muitas vezes nos tira, ou quer, na verdade, que a gente venha se sentir levado por ele, orientado por ele, porque ele quer pegar na nossa mão e nos tirar, né? Porque existem coisas que são impedidas na nossa vida, irmãos, que podemos dizer assim, amizades, né? Amizade, pessoas que a gente pode até observar de um ponto de vista humano, que ele está querendo nos ajudar e muitas vezes não está querendo nos ajudar, ele está querendo, né, nos prejudicar, atrapalhar a nossa fé, e eles não podem, na verdade, né, compartilhar ou sentir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, Jesus, muitas vezes, existem coisas que atrapalham da gente receber a bênção da parte de Deus por causa daqueles que nos rodeiam, das nossas amizades, daqueles que estão conosco, né? E precisa a gente observar, né, de um ponto de vista, observando para a palavra de Deus, as amizades que nós temos, se está sendo amizades que vai fazer com que a gente se aproxime de Deus para poder alcançar aquilo que nós estamos precisando, que é a edificação da nossa vida espiritual, né, para alcançarmos realmente aquilo que Cristo ele quer fazer na nossa vida. E desse ponto de vista, né, de olhar
as amizades que nós temos, a decisão quem toma é cada um de nós. Nós observamos que Cristo aqui, ele guia aquele homem. Por que Jesus guia aquele homem? Porque aquele homem era cego. Ele não tinha condição, na verdade, nem de enxergar Jesus. Agora, o local que levaram ele era um local apropriado, porque levaram a presença daquele que poderia resolver todo e qualquer problema. E quando chegaram diante de Jesus Cristo, né, e conduziram, então Jesus observa, na verdade, não somente essa cegueira espiritual que aquele homem carregava, né, ou a cegueira física da sua visão, mas ele observa como um todo. E certamente Jesus sabia, né, e tinha projetos e planos na vida daquele homem, porque ele leva para fora da aldeia, e quando ele leva para fora da aldeia, ele leva, na verdade, com um pensamento, né, de fazer, de efetuar um milagre na vida daquele homem. A Bíblia Sagrada, ela mostra que Jesus, ao efetuar a cura, né, o milagre na vida daquele homem, ele vai e diz para ele, né, que agora ele estava curado, ele agora tinha recebido, na verdade, a bênção da parte de Deus, e ele não deveria mais voltar, né? Ele não deveria mais voltar para dentro da aldeia, né? Voltar novamente para o meio daquele povo, né? Porque Jesus, ele visa, na verdade, como um todo. Certamente Jesus, ele estava efetuando aquela cura, e por motivo de não ser chegada a sua hora, ele não queria que aquele homem viesse a propagar, né, o grande milagre, acontecimento que tinha sido efetuado na sua vida. Mas observando, na verdade, como um todo, e de uma forma talvez de aplicação pessoal, né, a gente pode ver também que Jesus, ele diz que ele não deveria voltar para lá. Mas por quê? Primeiro, a gente pode pensar assim: Jesus não queria que ele voltasse para que não fosse propagado aquele milagre, porque ainda não era chegada a hora, né, da perseguição contra Cristo, para ele ser crucificado e morrer pela humanidade. Mas também observamos, né, que o local que aquele homem se encontrava, né, as pessoas que aquele homem convivia, certamente, né, certamente Cristo, ele traz essa orientação, porque ele não queria que ele voltasse para aquele meio, né? E nós sabemos que Cristo, ao nos resgatar, né, do mundo, nos resgatar do meio, do ambiente onde pessoas que não respeitam a Deus, não honram a Deus, ou seja, vive numa prática de pecado contínuo, sem observar aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Então Jesus, certamente, ele traz essa orientação, mostrando a grande necessidade daquele homem não ter envolvimento com aquele povo, né? E para nós podemos extrair essa palavra e observar que as nossas amizades passadas, né, as pessoas que nós convivíamos antes, né, quando andávamos na cegueira do pecado, distante de Deus, afastado da vontade de Deus, nós convivíamos com ele e vivíamos na mesma prática, né? Vivíamos fazendo as mesmas coisas, e agora resgatados por Cristo, nós devemos observar que a nossa vida, ela mudou, né? Existe algo, na verdade, diferente na nossa vida, e por esse motivo nós não devemos, né, nos deixar levar, na verdade, pelos oferecimentos ou pelas amizades que não vai trazer edificação para a nossa vida. Então observamos, na verdade, dentro desse texto, esse ponto de vista onde podemos extrair e observar que Cristo, ele quer, primeiro, particularidade conosco. Segundo, ele quer, na verdade, né, não de uma forma simbólica somente, mas de uma forma literal. Ele quer pegar nas nossas mãos, né, e nos orientar, né, nos guiar, dizer, na verdade, o que ele quer para a nossa vida e nos orientar por onde a gente deve andar, aonde a gente deve andar, que comportamento a gente deve ter. Da mesma forma, né, ele traz a orientação já no final, dizendo assim: não volte,
né? E nós podemos extrair esse rudimento, né? Ou essa orientação aos rudimentos antigos que existiam na nossa vida, a prática do pecado, e observar que Cristo, na verdade, ele tem o melhor para nós. Quando ele diz que não se deve voltar, né? Nós podemos de uma forma aplicar essa palavra na nossa vida e observar que tudo aquilo que existia no passado na nossa vida, ao termos o encontro com Cristo agora, a nossa vida ela deve ser completamente diferente. É como está escrito, né, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Então, o que era que existia na nossa vida? Uma cegueira. E essa cegueira não era uma cegueira física, né? Mas era uma cegueira espiritual. Era uma cegueira onde nós não conseguíamos enxergar aquilo que Cristo queria, né? A vontade dele para a nossa vida. Nós vivíamos, na verdade, guiados pelos nossos próprios pensamentos. E agora, tendo, na verdade, esse encontro com Cristo, o que a Bíblia nos orienta é que nós devemos andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Então, meus amados irmãos, ouvintes, né, da palavra de Deus, que nós estamos transmitindo essa palavra, que Deus ele continue abençoando a sua vida, né, lhe dando graça, né, que você possa, na verdade, se refugiar em Deus, buscar verdadeiramente as orientações que vêm pela palavra do Senhor, porque a palavra ela traz na nossa vida a edificação necessária que nós verdadeiramente nós precisamos, né? Que Deus abençoe.